Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai abordar o tema Geração de Emprego Industrial e Pronatec. O nosso convidado para abordar esse tema é o senador Douglas Sintra. Ele é do PTB de Pernambuco, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, senador. Eu agradeço a oportunidade e vamos ter aqui tempo para conversarmos aí sobre o tema que é tão relevante ao nosso presente e ao futuro também do nosso país. Senador, a indústria brasileira começou o ano emitindo sinais de preocupação, inclusive de 1.000 empresas que foram consultadas, pelo menos um quarto anunciou que pretendia fazer demissões. Como é que o senhor explica essa posição um pouco pessimista de setores industriais? Pois é, nós temos, infelizmente, duas crises no Brasil. Uma crise real, uma crise econômica que ela também se estende um pouco por todo o mundo, mas nós temos uma outra crise que é a crise da expectativa. Em economia, a gente sabe, e isso vale, por exemplo, para o valor de ação de uma empresa, muito mais vale a expectativa que se tem sobre aquela ação do que o valor patrimonial dela real. Então, hoje, infelizmente, nós estamos com uma expectativa muito negativa da economia brasileira, e isso em função de alguns pontos que são até alheios à área econômica, como, por exemplo, a área política. Considero que temos 20% de crise econômica e 80% de crise política. Essa é uma avaliação interessante, porque nós tivemos alguns dados no ano passado, inclusive feitos pelo IBGE, que apontaram setores que tiveram mais dificuldades e outros menos dificuldades. E entre os que cresceram no nível de emprego, aponta-se a indústria de transformação, a agropecuária e os serviços industriais. Qual seria a explicação para esse comportamento da indústria, que no ano passado não foi tão ruim assim? De certa forma, o senhor já respondeu na primeira pergunta, mas que agora estaria com um sinal um pouco indeciso, perplexo, preocupado. Pois é, as empresas, elas decidem seus investimentos e a partir dessas decisões elas vão alocando naqueles locais que ela realmente acha que vai ter mais retorno. Isso vale para o mundo inteiro. Quando a gente tem uma expectativa mais baixa com relação ao Brasil, então começa a se criar essa, mais uma vez, repito, expectativa, onde se acredita que o Brasil não vai crescer tanto, se acredita que alguns pontos poderão deteriorar. Mas nós temos que levar em consideração, por exemplo, com relação à área industrial, que nós vamos continuar tendo uma boa produtividade na agropecuária, que nós temos agora com essa recuperação do valor do dólar, uma oportunidade para que as indústrias possam exportar mais manufaturados, para que nós possamos transformar mais nossas exportações, não apenas desses produtos básicos, mas procurar agregar valor nesse produto para exportar, gerando mais divisa para o país. Ou seja, nós temos aí, a médio prazo, boas oportunidades para aqueles que querem investir nesse momento de crise. Mas precisamos reconhecer as dificuldades que temos, precisamos, sobretudo, regularizar a situação fiscal do país para que nós não tenhamos essa continuidade de baixa expectativa da nossa economia. Então, eu acredito que esse ano é um ano difícil, mas é um ano de ajustes necessários para que possamos passá-lo e aí sim, a partir do ano que vem, a gente ter realmente investimentos e expectativas muito melhores do nosso país. O senhor mencionou aí um aspecto que pode ser muito bem explorado pela economia brasileira e pelo setor industrial, sobretudo, que é a questão da exportação. Sobretudo com essas mudanças na área de câmbio que afetam não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro. Nesse sentido, é sabido que as exportações brasileiras para a América Latina, sobretudo, elas são de produtos, predominam produtos de valor agregado, produtos manufaturados, produtos industriais, ou seja, que medidas poderiam ser adotadas para fortalecer essa opção, ao invés de fortalecer apenas exportações de commodities, porque elas geram uma eficiência muito maior para a economia brasileira? Nosso ministro, Armando Monteiro Neto, fez a sua primeira viagem internacional visitando exatamente os mercados que são mais propensos a esse crescimento. Ele visitou os Estados Unidos e nós temos aí sim a oportunidade de ampliar as exportações para lá, visando muito mais produtos que tenham a manufatura em sua base. Nós já estamos exportando bem máquinas, podemos voltar a exportar muito mais automóveis
E queremos não apenas sair para os Estados Unidos, mas sair para a Europa, sair para outros mercados e fazer com que, com esse dólar um pouco mais adequado para a exportação, possa haver realmente um ganho. Lembrando que o problema da queda ou da desvalorização do dólar não é só com o Brasil. Aconteceu com a Europa, com o próprio Japão, e isso tem consequências de imediato negativas com relação à inflação, por exemplo, mas tem essas consequências positivas que é fortalecer os nossos exportadores. Nós estávamos com uma posição no câmbio que era motivo de reclamação de vários setores, né? E lembravam, inclusive, uma antiga definição do ex-ministro Simons, que dizia: se a inflação ela machuca, né, o câmbio aleja, né, deixa uma situação muito mais drástica. Nesse sentido, essa atual posição do dólar, o que poderia ser feito para levar em consideração, em termos estratégicos, as demandas reais do setor da indústria brasileira que tem capacidade de avançar mais no mercado internacional? Olha, eu acho que o principal ponto é que não só o governo, mas principalmente as empresas possam dar mais foco em procurar exportar, em valorizar o mercado externo. Nós sabemos que nos últimos 10 anos, por uma consequência natural do aumento da renda, do fortalecimento fundamental do mercado interno, todas as empresas se voltaram para o mercado interno e, relativamente, deixaram um pouco de lado o mercado externo. Ou seja, elas agora têm que voltar a sua atenção para esse mercado externo para aproveitar essas oportunidades. Isso será benéfico para essas empresas, que terão mais oportunidades de crescimento, mas, sobretudo, para o país, que vai trazer mais divisas, mais geração de emprego, mais geração de renda. A partir de 2003, o Brasil experimentou um crescimento muito importante no mercado de trabalho, sobretudo no mercado de trabalho formal, o emprego formal, particularmente na indústria, por exemplo, na região nordestina, os estaleiros, a recuperação da indústria naval, por exemplo, com forte impacto também em outros setores, na expansão do mercado do consumo. De certa forma, quando veio a crise, o Brasil não sentiu tanto. Mas como o empresário tem que pensar em longo prazo, e agora poderíamos dizer sinteticamente que a crise estaria chegando de fato, não chegou antes, mas chegou agora, o que é que pode ser feito para manter aquela conquista? Quando o mundo inteiro estava despedindo, principalmente na Europa e tal, o Brasil continuava contratando. Como manter essa conquista? Essa conquista tem que vir da consolidação da indústria nacional. É importante registrar como serviços hoje são o motor da economia do mundo como um todo, mas qualquer país desenvolvido, ele tem que ter uma indústria forte. Se ele não tiver indústria forte, ele vai ter percalços que custarão caro a ele. Então, eu acho que o momento é de fortalecer esse desenvolvimento industrial. O Nordeste é um bom exemplo. O Nordeste recebeu investimentos de estruturadores, recebeu oportunidades de geração de emprego e renda e precisa agora receber muito mais investimentos em infraestrutura. Aliás, não só o Nordeste, o Brasil como um todo. Então, eu acho que o momento agora é de não pensar em parar com os investimentos. Muito pelo contrário, é de alavancar esses investimentos, principalmente em infraestrutura, para que possamos ganhar competitividade. A indústria brasileira, ela teve um processo de crescimento do seu salário real, ou seja, dos funcionários, e não acompanhou esse crescimento na produtividade. Ou seja, ela perdeu competitividade com relação ao mercado externo, aliado a isso, o preço do dólar um pouco inadequado para efeito de exportação. Então, agora nós temos já um pequeno conserto com relação a esse valor do dólar, e é preciso agora que ela ganhe essa competitividade, que ela faça esses investimentos e que o governo, paralelamente, faça esses investimentos em infraestrutura, para aí sim a gente fortalecer o contexto da indústria como um todo e a gente poder não só exportar produtos básicos, que é importante para a gente, mas, sobretudo, produtos manufaturados. Pedindo ao senhor que aprofunde essa sua análise sobre a questão da competitividade, muitos setores da indústria brasileira, inclusive nos documentos apresentados pela ABIMAQ, registravam uma preocupação, faziam vários alertas, graves até, sobre o problema do importacionismo. Houve até indústrias, ou alguns ramos industriais, que se transformaram de fabricantes em apenas montadores. Importavam para montar e vender aqui dentro. É essa oportunidade que o câmbio
de forma meio inesperada, oferece agora, como é que deveria ser aproveitada para aumentar a nossa capacidade de uma competitividade, visando estrategicamente um crescimento da indústria? Olha, a gente sabe que o pensamento empresarial ele tem que ser pragmático. E ele foi muito rápido na medida que esse mercado interno se fortaleceu e o dólar ficou barato para fazer essa transformação. Bah, então, em vez de eu produzir, eu vou montar ou simplesmente importar. Eu acho que ele agora pode, com a mesma rapidez, voltar aos investimentos para alavancar a sua produção, sua produtividade e com o valor mais adequado ele pensar realmente em fazer essas exportações, buscando, sobretudo, novos mercados. Ficamos muito, repito, baseados em mercados mais próximos ou mercados de commodity. E agora é importante que haja essa busca constante, esse processo contínuo de fortalecer muito mais parceiros comerciais para o nosso país. Nós chegamos a viver até bem pouco tempo atrás, agora talvez isso se altere com preocupação, índices de emprego dos mais elevados da nossa história, a menor taxa de desemprego da nossa história, o que para um país que vivia cronicamente com uma taxa de desemprego muito alta é uma conquista. Agora, essas guinadas aí, senador, meio inesperadas, como é que elas podem ser enfrentadas por uma política industrial mais sustentável? Pois é, essa questão do emprego ela nos leva a fazer a seguinte análise. Como é que nós tivemos o ano passado um índice de desemprego de 4,8% e mesmo assim expectativas econômicas fracas? Então a gente vê que, repito, temos dificuldades, mas temos sobretudo algo que foi muito mais exaltado como essas dificuldades exageradas. Eu acredito que podemos agora ter um pouco mais de desemprego, já subiu um pouco aí para 5, alguma coisa, mas pela estrutura do país, por aquilo que nós temos de oportunidades, nós não devemos ter taxas de desemprego mais elevadas. E com essa manutenção de taxa em patamares mais normais, nós vamos conseguir, engrenando essa máquina produtiva, ressaltando que o ponto principal é elevar nossa produtividade através da capacitação dos funcionários, capacitação dos empresários, para que eles possam ser cada vez mais competitivos. O programa Agenda Econômica vai fazer uma pequena pausa nessa conversa que estamos tendo aqui com o senador Douglas Sinter, do PTB de Pernambuco, e logo, logo nós voltaremos aportando um pouco mais sobre o tema geração industrial de emprego, mas também o papel do Pronatec. Continue com a gente.